Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é super importante. Depois da vitória do Palmeiras contra o Juventude e do empate do Botafogo contra o Criciúma, dá pra dizer que o Palmeiras tem mais chances de título do que o Botafogo, pelo menos segundo o Espião Estatístico, que é o site de estatística do Globo Esporte. Para eles, o Palmeiras aparece com 53% de chances de taça contra 42% do Botafogo. Vale a lembrança de que o Botafogo tem um ponto a mais, mas os times se enfrentam na antepenúltima rodada na casa do Verdão. Já o Fortaleza com 2%, o Flamengo com 1%, Internacional e São Paulo com menos de 1%, são os outros ainda candidatos. Bora falar também sobre Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, ironizou o Corinthians depois da classificação do Fla diante do Timão nesse domingo na Neoquímica Arena. Depois da partida, ele falou sobre a situação de Hugo Souza, abre aspas, queria botar o Hugo em mais um amistoso contra o Corinthians para ganhar mais 500 mil reais. Ele está se referindo àquelas multas que o Corinthians tem de pagar, já foram 3, num total de 1,5 milhão de reais. Para completar o giro de notícias, deixa eu falar sobre a volta do Neymar. O atacante brasileiro, que não joga desde 17 de outubro do ano passado, está confirmado na lista de relacionados do jogo do Al Hilal, da Arábia Saudita, contra o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos. A partida acontece na casa do Al Ain pela Champions Asiática. Não se sabe ao certo se o Neymar começa no banco de reservas ou se será titular. O jogo começa às 1 da tarde, beleza? Hora de falar sobre o novo raio do Santos. Você já ouviu falar sobre Cauã Basile? Só 12 anos de idade. O menino é tratado como um fenômeno dentro de campo e também fora dele. Você quer uma prova? O Cauã Basile já tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Nenhum jogador do time principal do Santos chega perto dessa marca. Atleta ou menino de 12 anos que já é agenciado pelo pai do Neymar, na empresa ANR Sports. Queria contar também que o Cauã Basile já assinou um contrato de 8 anos com a Nike, uma das principais fornecedoras de material esportivo do mundo. E a outra curiosidade é que o Cauã tem um irmão que já joga no Santos. O irmão dele se chama Lucas Ian, tem 18 anos e atua como meio atacante do Sub-20 do Santos. Mas o grande craque, a grande esperança de novo raio, seguindo caminhos nos feitos de Pelé, Neymar, Rodrigo e companhia, é esse menino Cauã Basile, que joga desde os 6 anos de idade no Santos. O Santos o colocou para atuar no futsal, na categoria Sub-9, mesmo ele tendo só 6 anos de idade e mesmo com uma enorme diferença em relação aos demais garotos, sempre chamando a atenção. Uma das provas do sucesso, da capacidade desse menino foi ter superado o Hendrick, o Rodrigo e o Diego, marcando no Campeonato Paulista Sub-11 26 gols em 19 partidas. Nenhum dos 3 atletas que eu citei conseguiram tantos gols na categoria Sub-11. Só para completar sobre o Santos, existe a informação do pessoal do De Olho no Peixe de que o Santos sondou a situação de Eduardo Batista, técnico do Novo Horizontino. Bora falar agora sobre Gerson, que precisou superar um drama para estar na partida semifinal da Copa do Brasil, e o Gerson teve atuação gigante, talvez o melhor atleta do Flamengo em campo, no 0-0, que colocou o rubro-negro na final da Copa do Brasil. O Vene Casagrande estava contando que o Gerson acordou nesse domingo completamente sem condição de jogo, dores por todo o corpo, febre e dor de cabeça. Há 3 horas do jogo, ainda na concentração, o Gerson precisou tomar na veia vitamina C, antibiótico, além de outros remédios e soro. E ele acabou melhorando, se colocando à disposição para a partida, atuação gigante, especialmente depois da expulsão do Bruno Henrique. Aos 26 do primeiro tempo, o técnico Felipe Luiz tira o Gabigol e coloca o Fabrício Bruno, reforçando o sistema defensivo. A partir daí o Flamengo passa a não ter atacante e o Gerson precisou ser o cara a segurar e centralizar todas as ações ofensivas do Fla, rubro-negro, que está na decisão da Copa do Brasil e por isso já tem 31,5 milhões de reais garantidos como prêmio do vice-campeonato. Preciso falar agora sobre a grande rivalidade entre Flamengo e Atlético, adversários da final da Copa do Brasil. Jogos marcados para 3 e 10 de novembro. Nessa semana, na quinta-feira, a gente conhece, através do sorteio, os mandos de campo. Quem joga a primeira partida em casa, quem joga a segunda. Esses times já se enfrentaram em 2 decisões nacionais. A primeira delas em 1980, Campeonato Brasileiro, que terminou com o título do Fla. A segunda mais recente em 2022, na Supercopa do Brasil, que terminou com o título do Galo, depois de decisão por pênaltis, vitória por 8-7. Queria explicar um pouquinho de forma rápida e resumida sobre a rivalidade entre Galo e Flamengo. O torcedor atleticano detesta o torcedor rubro-negro e a recíproca é verdadeira. Tudo começa na Libertadores de 81. No jogo do Maracanã, torcedores do Flamengo direcionam rojões para torcedores do Galo. Houve a necessidade, por conta de um empate na classificação da fase de grupos, da realização de um jogo extra, que aconteceu em Goiânia com a arbitragem de José Roberto Wright. O árbitro acabou expulsando 5 jogadores do Galo, a partida nem acabou. O Flamengo foi considerado vencedor e seguiu adiante rumo ao título da Libertadores de 81. Até por isso, o torcedor do Galo, sempre que fala do Flamengo, remete à arbitragem e essa atuação de José Roberto Wright. Para você, quem vence o título da Copa do Brasil, vai dar Flamengo ou vai dar Galo? Só para lembrar, muita coisa envolvida em jogo. Primeira coisa delas, o título nacional. Depois, a classificação para Libertadores do próximo ano e para a Supercopa do Brasil. Isso sem falar em 73,5 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF ao vencedor do torneio. Preciso te atualizar agora sobre um boato que começou durante o fim de semana e que diz respeito a Paulo Henrique Ganso. O meio-atacante poderia voltar ao São Paulo no próximo ano, e essa especulação surge depois de algumas declarações de Muricy Ramalho em participações em entrevistas e podcasts. O Muricy não descartou a volta do Ganso um dia ao tricolor, enchendo a bola do meio-atacante de 35 anos de idade, que pertence ao Fluminense. Importante contar que o Ganso já jogou no São Paulo de 2012 a 2016, foram 214 partidas, 32 gols e 49 assistências. É bom lembrar que o Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2025, embora tenha um valor de mercado baixo, 700 mil euros, não há nenhuma intenção dos dirigentes do Flu em abrir mão do atleta. O Ganso
tem salário alto, mas entrega bastante. Tem sido bem decisivo no Fluminense desde a temporada passada. Em 2024, por exemplo, foram 45 jogos, 4 gols e 8 assistências. Então, para responder a pergunta, o Fluminense não tem nenhuma intenção em liberar o Ganso. E para que o São Paulo o tivesse antes do fim do contrato, haveria necessidade de uma enorme compensação financeira ao Fluminense. Podemos descartar Paulo Henrique Ganso do São Paulo na próxima temporada. Quem sabe, talvez, para 2026, isso se valer a pena para o São Paulo, até porque o Ganso já vai estar com uma idade ainda mais avançada. Só para completar sobre o tricolor, durante o fim de semana, o São Paulo confirmou a renovação de contrato do meio-campista Alisson. O novo vínculo só se encerra em dezembro de 2027. Preciso falar agora sobre a grande disputa contra o rebaixamento. A rodada que aconteceu ao longo de toda a última semana embolou de vez a disputa contra o Z4. Dos 20 times da Série A, 10 ainda tem chances reais de serem rebaixados. Do Criciúma, que é o 11º para baixo, tá todo mundo em risco. O Atlético Goianiense é o caso mais grave, né? O time é o lanterna da competição, 11 pontos atrás do primeiro time fora do Z4 Vitória. Então dá pra dizer que o Atlético Goianiense está praticamente rebaixado, 99% de chances, de acordo com o matemático Tristão Garcia. Os outros 3 favoritos a cair, também segundo o Tristão, são Cuiabá, 89% de chances, Corinthians, 52% e Vitória, 41%. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Atlético Paranaense que está no Z4 tem menos chance do que o Vitória? Segundo o Tristão Garcia, sim, pelo fato de o CAP ter 2 partidas a menos do que os rivais. O Atlético aparece com 33% de chance de cair, o Bragantino com 23%, Juventude 18%, Fluminense 17%. Ainda temos o Grêmio com 13% e o Criciúma com 12% de chances. O Vasco, que tem um ponto a mais do que o Criciúma hoje, 3% de chance de ser rebaixado. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para decretar quem serão os 4 rebaixados para o Brasileiro da Série B de 2025. Para mudar de assunto e repercutir uma informação que correu depois da eliminação do Corinthians para o Flamengo nesse domingo. A notícia de que Ramon Dias seria demitido. Isso não se confirmou, obviamente, ao longo do domingo, mas ainda há setoristas do Corinthians especulando essa possibilidade. Eu posso assegurar para vocês que não existe nenhuma chance de o Ramon Dias cair antes do confronto contra o Racing. Vou acrescentar a avaliação interna de que o trabalho do Ramon Dias é bom. Isso não garante para a próxima temporada, mas ninguém discute internamente hoje sobre demitir o treinador argentino. Mesmo depois da eliminação na Copa do Brasil, com um empate em 0-0 contra o Flamengo, o Corinthians não deixou uma boa impressão. Teve um jogador a mais por quase 70 minutos e não conseguiu transformar essa superioridade numérica em chances claras de gol. O jogo foi fraco, o jogo foi ruim. E alguns jogadores super importantes do Corinthians, como o Rodrigo Galo, tiveram atuação criticada. Sobrou, obviamente, pro técnico Ramon Dias entre torcedores. Aqueles que foram à Neoquímica Arena, mais de 46 mil pessoas, por uma renda superior a 3 milhões de reais, culparam o treinador argentino. Mas, racionalmente, entre dirigentes do Corinthians, hoje essa discussão, esse debate sobre o rebaixamento, sobre a dispensa do treinador argentino está descartada. Nicola, mas e se o time for eliminado pelo Racing na Sul-Americana? Nicola, mas e se o time correr ainda mais risco de rebaixamento? Tudo isso vai ser avaliado caso a caso. Mas o que eu posso contar para vocês é que no início dessa semana a preparação é toda voltada para o confronto contra o time argentino, valendo vaga na final da Sul-Americana. E não se discute a demissão do treinador. Só para complementar, tem algumas coisas importantes. A rodada pro Corinthians no Brasileiro nem foi tão ruim, especialmente depois da vitória contra o Atlético Paranaense. É que o time não segue no Z4, mas é o primeiro time tentando sair o 17º lugar com 32 pontos. Mesma pontuação do Vitória fora do Z4 com 32, 33 pontos o Fluminense, 34 pontos Juventude e Red Bull Bragantino. Tá todo mundo muito próximo do Corinthians. Uma próxima rodada com vitória, por exemplo, contra o Cuiabá. E o Timão já deve sair do Z4. Só para arrematar mais 3 informações, o Corinthians faturou com sua participação na Copa do Brasil 22 milhões e 900 mil reais. Eu tô somando todas as premiações fase a fase. Quero contar também que é grande o risco de o Corinthians não estar na Copa do Brasil do ano que vem. Logo o Corinthians, que chegou a 3 semifinais nas últimas 3 participações. A última chance de o Corinthians estar na Copa do Brasil do próximo ano é vencer a Copa Sul-Americana. Caso contrário, o Timão não terá participação no torneio de mata-mata brasileiro em 2025. Bora fechar o vídeo para falar sobre Anderson Talisca. Que história é essa de que Talisca pode jogar no Palmeiras? Durante o fim de semana, o portal do Palmeirense e Verdão Web especularam essa possibilidade, afirmando que o Talisca anda mal no Al Nassr por conta do limite de estrangeiros e seria uma das alternativas para o Palmeiras de olho no Super Mundial de Clubes. Pessoal, posso assegurar para vocês que não existe nenhuma possibilidade disso acontecer. Primeiro, porque o Talisca não sofre com o limite de estrangeiros. Ele é titular absoluto do Al Nassr, embora com uma temporada inferior às outras. Nesse ano, por exemplo, são 11 jogos, 3 gols e nenhuma assistência, números que contrastam com a temporada passada de 31 jogos, 26 gols e 6 assistências. Mas o Talisca segue sendo titular e peça importante do Al Nassr, não se discute a dispensa do jogador. Outro ponto importante, o Talisca tem contrato com o Al Nassr até junho de 2026 e por lá ganha 12 milhões de euros fixos mais bônus. Trazendo para nossa moeda e dividindo por 12, dá para dizer que o Talisca fatura hoje 6 milhões e 100 mil reais mensais, nenhuma chance de caber no bolso do Palmeiras ou de qualquer outro clube brasileiro. Só para completar, para tornar o negócio ainda mais impossível, o Talisca é torcedor corintiano de infância e já revelou o sonho de jogar no rival do Palmeiras, além da possibilidade de um dia defender o Bahia por toda a gratidão que ele tem pelo clube que o formou. Então, quando o Talisca voltar ao Brasil, certamente não será para jogar no rival do seu time do coração, descartemos qualquer possibilidade. Fechado? Arrematando o Palmeiras, vitória por 5-3 contra o Juventude em Caxias do Sul, com grande atuação do Rafael Veiga, autor de 3 gols. Bora falar também sobre o Estevão, que vive fase muito legal. Ele é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, o cara que mais deu passes para gol, e é também aquele que mais participa em gols na competição nacional, tudo isso com só 17 anos de idade. Pintou campeão, já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde com outro vídeo. Tchau!